Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, graças a Deus, estamos no 15º dia, amém, para a honra e glória do Senhor, daremos continuidade hoje na nossa leitura diária, nosso compromisso de todos os dias estarmos juntos aqui. Em um ano leremos toda a Bíblia, então você tem a oportunidade, tem esse convite da parte do Senhor. Você pode clicar em cima aqui na playlist e começar o seu propósito de todos os dias ler a palavra de Deus, 15 a 20 minutos, e Deus vai falar muito ao seu coração, vai te ensinar, vai te fortalecer, amém? Só bênção na sua vida. Então é o seguinte, antes de começarmos a ler a nossa Bíblia hoje, vamos orar ao Senhor, como costume, tá bem? Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia que se renova essa manhã sobre nossas vidas. Pai, nós somos falhos, pecadores, então perdoa nossos pecados, nossas transgressões. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, nos ensina, abre e quebranta o nosso coração, abre nossa mente, ó Pai. Faz cair por terra toda a seta do inimigo contra esse propósito, que nós sigamos firmes, ó Deus, nos alimentando da tua santa e bendita palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, daremos continuidade hoje em Gênesis, capítulo 29, 30 e depois Romanos 15 e Provérbios 15. Gênesis, capítulo 29. Abra aí sua Bíblia. Começa assim: o encontro com Raquel. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "De onde vocês são, meus amigos?" "Somos de Harã", responderam eles. Em seguida perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" "Conhecemos sim", disseram. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "Ainda é dia, e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar?" Eles responderam: "Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas." Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais de seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: "Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca." Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: "Sim, de fato você é da minha própria carne e sangue." Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: "Não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar?" Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: "Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel." Labão disse: "Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo." Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: "Dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela." Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que tinha dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: "Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que o Senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel." Jacó concordou, e quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa.
Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. Ele amava Raquel muito mais do que amava Léia e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Léia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Léia ficou grávida e deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Rúben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Léia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Léia engravidou mais outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi. Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Léia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Gênesis 30, irmãos, dando continuidade. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: esse menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Léia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó, para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Léia disse: que sorte! Esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Léia disse: como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Aser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou uma das mandrágoras e as levou para Léia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. Léia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as minhas mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite Jacó teve relações com ela. Depois ouviu a oração de Léia, e ela ficou grávida e deu a Jacó um 5º filho. Então Léia disse: esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Léia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho, e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso, pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Léia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome dele de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra. Dê-me meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho o servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio das adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto você quer, que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero o salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos
e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo, está bem, aceito a sua proposta. Naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E, como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhasse na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros. E assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os animais mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico, e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, amém? Começa assim. O dever de agradar os outros. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de vós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultam cairão sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos que não são judeus louvem ao Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus, para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. Eu faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas não foi possível,
Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém, que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois de eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que, quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia, que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que ali vive. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 15 concluído. Glória a Deus. Agora vamos para Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Começa assim. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. O Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos. Como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Amém. Glória a Deus.
15º dia concluído para a honra e glória do Senhor. Vamos orar agradecendo. Seu Deus, eterno Pai, maravilhoso, obrigado, Senhor, por cada palavra dita aos nossos corações através da Bíblia Sagrada. Senhor, nós sabemos que a Bíblia é a tua boca que fala conosco, ó Senhor. É a tua palavra que nos endireita, que nos corrige, que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que aumenta a nossa fé, que nos fortalece, que repreende todo mal. Ó Senhor, quão grandiosas são as tuas palavras. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Que amanhã, meu Senhor, Espírito Santo, eu e meus irmãos possamos estar aqui juntos para ler a tua palavra e nos alimentar dela. Amém. Te agradecemos, te louvamos. Glórias a ti. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Deus já tem feito grandes coisas. Tenho aprendido tanto. Eu tenho certeza que não tem sido diferente do outro lado aí. Esse propósito é maravilhoso. Não é um propósito para o ano. É um propósito para a vida, para a nossa caminhada cristã. Então mantenha-se firme e com certeza Deus nos conduzirá até o fim desse propósito e será maravilhoso. Amém? Já sabe, deixa aqui o seu like nesse vídeo, compartilhe, jogue nos grupos da igreja, grupo da família, chame, convide um parente, um amigo para participar e Deus fará grandes coisas na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.